Virando a página, outro assunto, líderes no Congresso, com apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estão articulando a aprovação de uma mudança que tem como objetivo impedir que juízes de primeira instância determinem ações como prisão, quebra de sigilos bancário e telefônico e mandados de busca e apreensão contra políticos. Segundo uma reportagem do Estado de São Paulo, o grupo de parlamentares que organiza a tramitação está sendo liderado pelo deputado e jurista Luiz Flávio Gomes. A intenção do projeto é deixar deputados, senadores, governadores, prefeitos, ministros e outros agentes públicos ilesos de investigações e julgamentos chamados no Congresso Nacional de ativismo judicial. Começa essa com você, Josias, vai lá. Olha, depois de elevar a própria estatura no debate e na aprovação da reforma da Previdência, os deputados parecem que estão fazendo o caminho de volta. Eles se submetem a um processo de autoencolhimento. Foi como pequenas criaturas que os deputados aprovaram a lei de abuso de autoridade parcialmente vetada pelo Bolsonaro. É como anões políticos que eles agora discutem a aprovação de um escudo de autoproteção capaz de impedir os juízes de primeira instância de molestar os malfeitores da política. O que é que está em debate agora? É uma proposta de emenda constitucional que reduz o tamanho da marquise do foro privilegiado. Continuariam desfrutando da proteção dessa laje de privilégio apenas os presidentes dos três poderes e o vice-presidente da República. O resto desceria para o mármore quente da primeira instância. Essa novidade passou pelo Senado como resposta a uma decisão do Supremo que reduziu a abrangência para os crimes praticados durante a vigência do mandato e em função do exercício do cargo. Foi uma espécie de vingança dos senadores para retirar o privilégio do foro de tudo quanto é autoridade, inclusive dos ministros do Supremo. Pois bem, agora os deputados tramam injetar nessa proposta um lote de novidades notáveis. Eles querem proibir os juízes de primeira instância de adotar contra os réus graúdos uma série de providências. Não poderão determinar a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, nada de batida, de busca e apreensão. Prender, então, nem pensar. A coisa passaria, se essa coisa for aprovada, a coisa passaria a funcionar assim. A corrupção continua tomando o atalho, entrando pelos fundos e encontrando a porta aberta. O juiz de primeira instância teria todo o poder para tratar da encrenca, mas ele passaria a operar de joelhos, com as mãos amarradas e com uma venda nos olhos. Depois de se ocupar da agenda econômica, a Câmara retomou definitivamente uma pauta pilântrica. Constantino. Um absurdo revoltante, indecoroso, abjeto, né, e outros adjetivos dessa laia. O Josias tocou no ponto, né, quer dizer, é uma casta de privilegiados liliputianos que aprovaram a reforma previdenciária e fica muito essa sensação, né, porque tem que reconhecer o mérito quando ele existe. A sensação que fica, eu já cheguei a comentar isso também no jornal da Jovem Pan, é que aprovaram a reforma da Previdência com um senso não patriótico, mas de sobrevivência. Ou seja, entenderam que precisam preservar a galinha dos ovos de ouro. A economia precisa voltar a crescer, para isso precisa voltar a ter investimento e para isso precisa estancar um pouco a sangria fiscal, ainda que tentem colocar lá os gatilhos para poder preservar alguns privilégios dos grupos organizados de interesse, né, e das corporações. Mas, realmente, um grande mérito aprovar a reforma, que está no Senado com alguns riscos, né, e já com alguns esquemas ali, talvez, do próprio Renan, para poder fazer ela voltar para a Câmara e tudo mais. Mas aí depois começa toda a operação de abafa da Lava Jato, de abuso de autoridade, que também tem rumores de que podem vetar o veto do presidente, o que seria muito ruim para o país e muito grave, né? E vem com essa agora de novos privilégios, nova rodada de foro privilegiado, que já é uma excrescência, né? Então, é o que acontece quando você deixa muito poder concentrado neles, que legislam para eles mesmos, né? Então, é realmente a garantia de que há uma farra para aqueles que estão no poder, no andar de cima, enquanto que nós outros, os réis mortais, aqui vamos ter que arcar, então, com a lei, né? É uma coisa realmente muito triste, uma marca do Brasil, né? É revoltante, repito, eles estão brincando com fogo, na minha opinião, porque ficam incitando um clima até meio revolucionário, e com certeza falaremos desse assunto, né? Dado aí a mensagem do filho do presidente, né? Mas esse tipo de atitude que vem de deputados, que vem de Rodrigo Maia e companhia, em nada ajuda. Rodrigo Maia se mostra depois muito
estadista ao comentar a fala do Carlos Bolsonaro, mas não percebe, ou percebe é cínico, que com esse tipo de atitude ele está contribuindo muito mais para essa pauta que a ala do bolsonarismo vive flertando, né, de fechar Congresso, mandar um cabo e um soldado para o STF. Esse tipo de atitude contribui muito mais para isso do que qualquer tweet infeliz de um sujeito como o Carlos, né? Então, veja, o Brasil precisa enfrentar essa questão dos privilégios. É a coisa mais revoltante que tem. É esse pessoal nunca ter que se haver com a justiça, né? O andar de cima protegido pelo STF e companhia e blindado contra a lei, né? Parabéns ao Partido Novo, que já declarou que toda a sua bancada de 8 deputados estará atuando com firmeza contra essa indecência. E aí, Vera? Hoje, a restrição que vigora ao foro privilegiado foi criada pelo Supremo Tribunal Federal. Não é esta que tem uma PEC correndo na Câmara. O Supremo é que limitou no julgamento de uma ação, de um caso específico, do qual o ministro Luiz Roberto Barroso era o relator, limitou o foro a casos que concernem ao mandato, ao qual o político está vinculado e que não dizem respeito, portanto, a outros mandatos que ele teve. Se alguém comete é acusado por um crime como governador, mas vira senador, continua com o foro anterior e se perde o mandato, desce para a primeira instância. Esta PEC que corre na Câmara é uma outra, que limita, na origem, limitava ainda mais a existência do foro por prerrogativa de função. Limitava a 5 autoridades só, ao presidente da República, ao vice-presidente, ao presidente do Supremo, presidente da Câmara e presidente do Senado. Acontece que ali estão sendo colocados os penduricalhos, né? Aqueles jabutis que alguém coloca em cima da árvore e não se sabe bem como foram para lá. Um deles é esse que estabelece uma espécie de salvo-conduto. Então, a pessoa perde o foro, ela pode ser julgada em qualquer instância, mas você proíbe o juiz de primeira instância de decretar algumas decisões, entre elas prisão, condução coercitiva, quebras de sigilo, etc. Então, é um limbo, o foro vira uma espécie de limbo. Você tira do Supremo, mas não concede ao magistrado de primeira instância que passa a julgar essas autoridades as ferramentas para que eles sejam investigados. Então é pior, cria-se uma situação pior que o foro, na verdade, porque quando existia o foro e o foro era no Supremo, o Supremo pelo menos tinha todas as ferramentas, todos os instrumentos à mão para proceder àquelas investigações. Agora você tira de lá, então você cria muito mais instâncias recursais, porque você começa um caso lá na primeira instância, com a possibilidade de recurso até a última, e ainda por cima você tira da autoridade a possibilidade de ela ter à mão ferramentas para investigar essas pessoas. Vamos lembrar? Foi o juiz de primeira instância, o Sérgio Moro, quem decretou a prisão do Eduardo Cunha. Isso não poderia mais acontecer. O Marcelo Bretas não poderia ter decretado a prisão do Michel Temer. E você pode até discutir, caso a caso, enfim, se havia provas e havia indícios suficientes para se decretar cada uma das prisões. Agora, retirar a princípio dos juízes a prerrogativa de ordenar prisões, ordenar conduções coercitivas, é um absurdo que não tem nenhuma explicação, não tem nenhuma racionalidade, atende pura e simplesmente a um desejo de impunidade. Então, até porque, né, Vera, se a gente tiver que esperar o STF punir alguém, a gente vai esperar ficando bem velhinho. Puniu no mensalão, pune em casos específicos, mas não é a praxe da corte. E não é disso que se trata, porque está tirando justamente o foro. Então, as pessoas estão descendo para a primeira instância, para juízes de primeira instância que vão estar com as mãos totalmente amarradas. Não faz sentido algum. É bom que tenha saído essa reportagem no estado de São Paulo hoje, porque ela previne a sociedade para que esteja atenta à votação dessa PEC que estava passando meio ali despercebida. Acho que o Josias está pedindo a palavra ali. Isso, vai lá, Josias. O que é ruim pode ficar ainda muito pior, né? Nós estamos vivendo um movimento. Então, eles estão colocando os políticos, a ideia é colocar os políticos na primeira instância e anular o juiz. O juiz não pode fazer nada, não pode tomar nenhuma providência, quebra de sigilo, mandar prender, busca e apreensão, nada disso. E vai ficar mais grave quando o Supremo Tribunal Federal rever aquela regra que permite a prisão em segunda instância, porque aí
o político estará no paraíso, porque ele volta para a primeira instância e passa a dispor novamente de todas as possibilidades de recurso. Então, um juiz manietado, ainda que consiga condenar alguém, a sentença dele não valerá coisa nenhuma, nem se confirmada em segundo grau. Passará a ser na terceira instância, no STJ, ou quiçá no próprio Supremo, depois do trânsito em julgado. Então, o que é ruim tende a ficar pior ainda se a Câmara aprovar isto e se o presidente sancionar e depois o Supremo acaba com a prisão em segunda instância, aí mesmo é que os políticos vão ficar no paraíso.